Oi, pessoal. Oi, Dé, tudo bem? Vou esperar um pouquinho do pessoal ir entrando pra gente começar a conversar. Que saudade! Eu decidi fazer essa live, que ultimamente eu tava muito atrapalhada com questões pessoais e agora quando eu consegui focar mais, era uma ideia a gente fazer algumas lives para trazer algum conteúdo também baseado nas dúvidas e nas questões que vocês podem trazer. Então, a ideia hoje é conversar sobre recursos eletrofísicos em geral, né? Que daí entra tanto laser quanto eletro, ultrassom, magnetoterapia, laser, né? A fotobiomodulação em geral. Então, a ideia é a gente trocar um pouco e ver as dúvidas que podem surgir com relação a essas terapias de que todo mundo trabalha na fisiatria. Saudades, e você? Quero saber de tudo. Venha tomar um café pra gente conversar. Então, eu sei que o pessoal tá entrando, eu já vi que algumas meninas da fisiatria da reabilitação estão entrando. Então, quem quiser me mandar pergunta, tanto aqui nos comentários, mas também tem um balãozinho com ponto de interrogação que dá para mandar algumas questões. Então, fiquem à vontade para perguntar. Assim a gente já vai falando. Esse ano, já tô em 2025. Esse ano que passou, nós organizamos aqui em Santos um curso de recursos eletrofísicos, uma atualização muito avançada, ou seja, para as pessoas que já trabalham na área, ter essa atualização como se fosse realmente uma reciclagem, né? Porque o que acontece é que muita gente fica preso na rotina e às vezes não tem tempo para se atualizar em todas essas temáticas dos recursos eletrofísicos que são, por mais que elas se complementem, elas são tão diferenciadas em cada recurso. Então, a ideia desse curso foi trazer o que há de mais novo em pesquisas e também trazer com a prática baseada em evidência o que dá para a gente aplicar na nossa prática clínica na reabilitação, principalmente na fisiatria, mas também para quem trabalha com acupuntura. Então, a ideia foi realmente essa reciclagem, mudar alguns conceitos antigos. Muita gente aprende nas pós-graduações e depois não tem mais a fundo essas inovações que vêm cada ano que passa, novas pesquisas e o que se aplica, né, na fisioterapia humana, o que a gente pode trazer de forma totalmente adaptada para os nossos pacientes. Então, essas questões dos recursos eletrofísicos é muito importante para a gente poder discutir realmente o que há de mais novo. Então, esse curso que foi feito esse ano aqui foi um curso pioneiro, não existe no mundo inteiro nenhum curso de atualização e avançado de atualização em recursos eletrofísicos. E daí a gente vai repetir ano que vem com certeza, então provavelmente essa data vai sair em breve. Se eu não me engano, ele está previsto para março. Então, para quem se interessar em fazer uma reciclagem e querer aprender mais sobre recursos eletrofísicos, a gente vai divulgar mais em breve. Deixa eu só ver aqui que tem... Mas ainda ninguém mandou nenhuma pergunta. Outro dia, né, eu tinha aberto uma caixinha sobre eletroterapia e o pessoal tinha me mandado algumas perguntas e com essa questão das aulas que eu estava dando, eu não consegui responder. Tinham me perguntado sobre as contraindicações da eletroterapia. Então, para quem não tem, se ninguém aí tiver nenhuma pergunta e não quiser ainda expor a sua dúvida ou participar, mas estou aqui para isso, né? A ideia é que vocês tragam as perguntas para a gente discutir, mas daí me perguntaram as grandes contraindicações da eletroterapia. Bom, falando sobre eletro especificamente, as contraindicações que existem são pacientes com marca-passo, então principalmente na área torácica, mas a gente sabe que
Já existe marca-passo na área da veterinária, mas muito pouco. Eu nunca tratei nenhum paciente com marca-passo. Também tem a questão da pele muito inflamada, porque daí você não consegue realmente mensurar a amplitude da corrente, a intensidade que você vai colocar dessa corrente em miliampere. Então você aumenta, mas talvez a pele inflamada prejudique essa sensibilidade do animal. Sobre feridas, né? Não dá pra gente fazer sobre uma ferida. Outra questão importante também sobre áreas com neoplasia, você precisa tomar um certo cuidado e pôr na balança, porque por mais que aumente a vasodilatação, né, muitas vezes é uma analgesia mais segura para se realizar sobre o tumor. Então, muitas vezes a gente tem que pôr na balança e ver o que vale realmente a pena, por mais que haja essa vasodilatação. Outro paciente também que a gente não usa na região de cabeça e pescoço é um paciente epilético. Então, com crises convulsivas, crises epiléticas, não é recomendado a eletroterapia nessa área. Então, tomar um pouquinho de cuidado com relação a pacientes epiléticos. E acho que eu falei tudo, tô tentando lembrar se tem mais alguma contraindicação importante. E fêmeas no útero gravídico, né? Isso, todos os recursos têm essa contraindicação e essa preocupação. Mas se alguém tiver mais uma pergunta, deixa eu ver. Eu vi você colocando os eletrodos na eletroterapia e vi que você usou o eletrodo grande no animal de um porte menor. Você não realiza os eletrodos de vários tamanhos de acordo com o porte animal? Realizo, sim. E no vídeo que eu coloquei, o eletrodo não era grande, era desse tamanhinho assim, ó. E daí o que acontece? Com um cão pequeno com eletrodo desse tamanho, eu uso só a técnica de ponto motor. Eu coloquei no quadríceps para fazer o efeito, né, a ativação da extensão do joelho e a estabilização do quadril com o ponto motor do quadril. Então é uma combinação de pontos motores que a gente utiliza com frequência aqui na Reabilita, com êxito, e os animais treinam a sustentação. Então o eletrodo que você viu, que você achou grande, ele deve ter um 3x2, assim, ele não é um eletrodo grande, pelo contrário, é um eletrodo pequeno. E daí, por ser um animal pequeno, eu prefiro usar a técnica de ponto motor ao invés de colocar próximo de origem e inserção de musculatura, porque isso facilita na hora de segurar os eletrodos para que não fique dançando, para fazer essa facilitação neuromuscular que a gente gosta de falar, né? Hoje em dia a gente já sabe que uma das nomenclaturas que usam tanto de forma errada da fisioterapia, puxando da fisioterapia humana, é falar sobre fortalecimento com a corrente elétrica com estímulo elétrico neuromuscular. Então hoje a gente já sabe que não se fala fortalecimento porque a gente não atinge o torque, aquela força muscular de contração como se tem na humana. Então os nossos pacientes não permitem esse tipo de estímulo, então é importante a gente lembrar que a gente está utilizando uma facilitação e não executando realmente o fortalecimento por meio de uma corrente elétrica. Isso é muito importante. Chegou uma pergunta aqui. A Milena perguntou: você indica quais marcas de equipamento para eletroterapia? Milena, eu sempre falo que é muito importante você ter equipamentos que tenham uma fácil não é mão de obra, fácil manutenção na sua cidade, né? Então, aqui em Santos, a gente tem uma assistência técnica boa da Ibramed, mas ao mesmo tempo eu tenho muito contato com o pessoal da HTM Vet, então a gente usa de eletro. Eu tenho um aparelho da Ibramed antigo, eu tenho um novo da HTM Vet, que ele é excelente. Aliás, a pedido do pessoal da HTM Vet, eu junto com o Jean vamos fazer uma atualização nos protocolos da HTM Vet. E quem tem um aparelho da HTM Vet, ele tem essa possibilidade de atualização remota, né? Eu não sei exatamente a palavra que é. Rodrigo entrou na live, então ele pode até me ajudar com isso. Qual é o nome que a HTM Vet faz para fazer essa atualização de todos os tipos de equipamento pela internet, né? Por
de forma remota. Então essa atualização vai acontecer. Então a hora que tiverem todos os protocolos prontos, vocês vão receber nos aparelhos automaticamente com a atualização. Então isso eu acho que é uma vantagem. Além de ter, você consegue pelo próprio aplicativo da HTMVet entrar e ver todos a conectividade IoT. Obrigada, Rô. Então esse IoT, né, que é em inglês. Então essa questão essa conectividade IoT que o Rodrigo falou, faz uma atualização em todos os equipamentos. E isso facilita para todo mundo, porque você está sempre com o equipamento atualizado. Então eu acho que é um grande diferencial. E pelo aplicativo da HTMVet você consegue ir lá e ver se você tem uma assistência técnica perto da sua cidade, que eu acho também uma grande vantagem. Então eu tenho usado tanto esse meu antiguinho que eu já tinha, da Ibramed, e o da HTMVet, ele tem todas as correntes que a gente utiliza. Eu gosto muito de usar a estimulação elétrica neuromuscular, né? Tanto a parte de um modo TENS, o modo FES, que a gente não chama de corrente, mas o modo desses estímulos elétricos. Também tem a corrente interferencial, daí tem a russa, a alce, que a gente não usa tanto, mas as outras com certeza são de grande utilização. E daí a gente tem aqui uma outra pergunta da Débora. Em caso de animais paralisados, é possível atingir essa contração? Sim, Dé. Essa contração, né, esse torque, essa força, só em animais com ausência de dor profunda ou uma diminuição da dor superficial. Porque o que acontece? Como o animal não sente, a gente vai estimular essa musculatura a ponto de atingir essa contração bem intensa e ele não percebe, ele não tem a noção da percepção da dor. Então você consegue. O que eu sempre falo é para que você aumente a amplitude da corrente, né, a intensidade, a ponto de você ver o estímulo muscular acontecendo enquanto o animal está se sustentando em estação, mas que você não coloque ele numa contração tetânica, que ele fique assim, sem controle. Então, lembre sempre de aumentar e que tenha uma intensidade para que ele se mantenha em estação. É isso que é importante, tá? Não sei se tem alguém mais tem alguma pergunta com relação a eletro, mas pode ser com qualquer outro recurso eletrofísico. Aliás, o Rodrigo está aqui, o Rodrigo estava presente no curso de recursos eletrofísicos esse ano, que o pessoal da HTMVet trouxe todos os equipamentos possíveis que existem na área para a gente fazer prática com todos. E foi muito, muito, muito legal. A Vânia perguntou qual seria o máximo de aumento. De que caso, na verdade, Vânia, para paralítico, eu não consigo te falar um número de miliamperagem. Por quê? Cada animal vai responder de uma forma. Porque se você posiciona o eletrodo não tão no ponto motor, você pode ter uma contração não tão eficaz. Mas também, se você tem um animal com muito pelo e daí você coloca o eletrodo e ele não tem tanta contração, pode ser que o pelo esteja atrapalhando e você precise fazer mais matrícula ou afastar mais a pelagem. Então eu não tenho como te falar um número dessa intensidade, porque tem vários fatores que vão influenciar, tá? Então a questão do pelo, o posicionamento do eletrodo, então tudo isso são fatores que você tem que ver o estímulo acontecendo no músculo e não eu te falar um número de miliampere que vai acontecer. A Vânia falou, animal paralisado devido à sinomose. Você precisa fazer um bom posicionamento desses eletrodos, dependendo do tamanho do animal, ou você faz um eletrodo dispersivo com o eletrodo no ponto motor, ou você usa próximo de origem e inserção muscular, né? Pode usar 2 eletrodos por grupo muscular. Então, não necessariamente, Vânia, às vezes você chegou a 40 mA e não viu contração, porque pode ser que exista uma musculatura denervada. Então, quando o vírus da sinomose ele acaba prejudicando essa condução nervosa por nervo periférico, lesão de nervo periférico, a gente chama de músculo denervado. E o que acontece nesse momento, né? Eu não tenho, por mais que eu faça o estímulo elétrico, eu preciso despolarizar o músculo e não o motoneurônio que vai ativar essa musculatura.
Para eu despolarizar o músculo, eu não consigo fazer com uma corrente bifásica simétrica como é dos nossos aparelhos. Esses músculos são despolarizados com durações de pulso muito grandes ou correntes exponenciais, que, se eu não me engano, tem um fabricante só no Brasil, então é muito mais difícil você conseguir tratar músculos denervados. A grande maioria dos equipamentos, ele chega, se eu não me engano, os maiores, a 500 microsegundos de duração de pulso. Você tenta aumentar ao máximo a duração de pulso para você ver se realmente tem alguma resposta, tá? Se não tiver uma resposta com uma duração de pulso muito grande em microsegundos e também com uma intensidade grande, você pode contar que tem uma lesão de nervo periférico ali, e isso prejudica então a sua contração muscular, porque você não consegue despolarizar esse motoneurônio, e sim você tem que pensar em despolarizar o músculo, fazer a contração direta ali na placa neuromuscular. Acho que deu para entender. Se você tiver mais alguma dúvida com relação a isso, é só me mandar. Mais alguém, gente? Tem alguma dúvida com relação aos recursos? Tanto elétrico quanto laser, campo magnético, ultrassom, todos esses são muito partes da nossa rotina, né? Claro que tem uns que a gente usa mais, acaba usando menos, por conta não somente da indicação, mas da facilidade de aplicação. Hoje em dia, por exemplo, a gente usa mais o TECAR do que o próprio ultrassom, porque o TECAR não necessita de tricotomia, por exemplo. Já o ultrassom, ele precisa da tricotomia para que ele realmente faça efeito. Senão é como se eu estivesse fazendo um estímulo placebo. Então é importante a gente ter essa noção da aplicabilidade de cada recurso. A Integra Animais perguntou, pode fazer o laser juntamente com o magneto? Alguns veterinários falam que dá interferência. O que eu normalmente faço, eu faço na mesma sessão. Eu não faço ele junto. Por que não faz? Por que a gente não deve fazer o campo magnético junto com o laser? Por dois motivos. Um, porque a gente não sabe qual é a interferência de fazer ao mesmo tempo. Não tem estudo sobre isso. E outra coisa, o campo magnético, ele sofre interferência de metais, né? Então, se eu coloco um equipamento metálico ali, o campo ele vai ser mais direcionado a esse equipamento ou qualquer coisa que seja um relógio, um celular, e não tão direcionado para o local alvo de tratamento. Então, é como se eu estivesse perdendo a intensidade desse campo para outra área e não para onde eu quero tratar. Tá? Então é importante a gente saber, pode realizar numa mesma sessão, mas não ao mesmo tempo. Deixa eu ver que tem mais uma pergunta aqui, da Milena também. Não tem elétron nem magneto, qual optaria primeiramente? Nossa, Milena, é difícil dizer ao certo qual seria melhor, você precisa pensar na sua casuística. Eu acho que o eletro, além de tudo, ele é mais em conta, né? É um aparelho mais barato para comprar. E o eletro, ele propicia tanto uma analgesia imediata, quanto uma facilitação neuromuscular. Então, você pode usar tanto pré-exercícios, quanto para analgesia momentânea, que ele é o único que te possibilita isso, esse rápido efeito. O campo magnético, por sua vez, ele tem essa questão de ser muito confortável para os animais. Animais, por exemplo, que não gostam de manipulação, animais como felinos, que você quer deixar lá intocadinho, tranquilo, tem essa possibilidade, e ele é de uma analgesia mais duradoura. Então é importante você saber essas diferenças para você tomar a sua própria decisão. Então eu não consigo te dizer qual é melhor para você comprar no momento. Você precisa avaliar qual é a sua necessidade, qual é a necessidade dos pacientes que você vem tratando por esses tempos, o que você precisa realmente investir para poder ter o efeito esperado nos pacientes. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Mais alguma pergunta, gente? Acho que eu tinha respondido todas, né? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa,
Estamos aqui neste horário de almoço. A Bruna perguntou se eu uso Haihuá. Não, eu não uso, Bruna, não tenho costume. Tem bastante gente que utiliza e gosta, mas eu prefiro usar, se for para usar eletroterapia, eu prefiro usar o TENS tradicional mesmo. Ou a corrente interferencial, que eu gosto bastante também, porque eu acho ela muito confortável, né? A questão de conforto de uma corrente de média frequência, ela sendo a portadora, os animais eles ficam bem confortáveis com a aplicação da interferencial. Mais alguma? Bom, eu tô aqui esperando perguntas de vocês e falando um pouquinho mais sobre os recursos, né, que até a Milena tinha perguntado. Quando a gente acaba escolhendo quais recursos que vai comprar, numa ordem, né, se a gente for pensar de utilização, aqui na Reabilita, por exemplo, o que a gente mais utiliza é o laser. Então, ele é o nosso queridinho, até porque a gente tem a facilidade de aplicação, ele é rápido, ele é extremamente eficaz para o que a gente está pensando em fazer, né? Que seja o tratamento de uma ferida, um alívio de dor, e lembrar que por mais que a gente utilize o laser com bastante frequência, nós não fazemos isso e é único e exclusivo tratamento. Normalmente a gente usa os recursos eletrofísicos no início da sessão, para que depois a gente possa fazer exercícios terapêuticos, por exemplo. Então a cinesioterapia, ela entra como parte do protocolo de tratamento e em seguida dos recursos que eu for usar. Então a gente não faz exclusivamente o laser ou exclusivamente a eletroterapia, exclusivamente a magnetoterapia. A gente faz um combinado na sessão, porque o protocolo ele tem associação de recursos e de técnicas, e ele não é exclusivo de uma única terapia. Então é importante a gente ter isso em mente, que quando eu falo tanto do laser, não significa que ele é milagroso, mas ele te possibilita uma série de questões, tanto para cicatrização, para analgesia, regeneração tecidual, enfim, efeito bactericida, dependendo como eu for utilizar. Então é importante você ter isso em mente. Ele não é milagroso, ele é parte de um protocolo. A Letícia acho que perguntou: é indicado alternar hertz do magneto durante o uso, caso você queira para mais finalidades diferentes? Você pode fazer isso sim, mas você antes tinha a professora Graciela Sterin, da Argentina, ela costumava fazer bastante isso. Eu não sei se atualmente ela faz tanto, mas eu lembro que no início ela foi precursora nessa questão de alternar as frequências. Mas hoje a gente vê mais trabalhos com frequências fixas. Então a gente acaba escolhendo, eu quero levar mais analgesia, eu quero ter um estímulo mais pensando em sistema nervoso central, não, eu quero fazer mais um estímulo para melhorar o trato gastrointestinal. Então, normalmente a gente foca em frequências diferentes. A Milana perguntou: como você divide isso na sessão? Quantos minutos aproximadamente cada? Sessões de 1 hora? Varia muito, Milena, varia muito com o paciente, varia muito da forma que eu vou tratar. Eu vou dar um exemplo. A paciente que eu coloquei hoje nos stories, a Alegria, que é uma paciente nossa, ela foi uma cachorra que foi resgatada e ela já tinha, quando ela veio sem um apoio pleno do membro, e ela tinha, eu achei que fosse uma não união óssea ou uma fratura com uma união errada, né? Quando foi feito o raio-x, a gente viu que tinham dois pinos na região do joelho dela, de uma cirurgia totalmente mal feita. E daí esses pinos estavam migrando e por isso que ela não estava apoiando. E o joelho é como se ela tivesse uma artrodese. Então a minha ideia foi realmente, a Paola, que é a ortopedista aqui do hospital, ela removeu esses pinos e nós começamos a reabilitação dela pensando em soltar toda essa contratura, diminuir essa contratura para melhorar a funcionalidade do membro. Então tanto em quadríceps quanto principalmente em isquiotibiais, porque ela não estende o joelho, ela fica com ele semi-flexionado. E
a busca do nosso tratamento, o protocolo, ele começa com laser articular para melhorar a condição da inflamação local. Daí a gente faz TCAR, tanto na cápsula articular quanto no quadríceps isquiotibiais. Em seguida, além de terapia manual, alongamento, a gente já começa com exercícios com estímulo do apoio. Então, não é muito questão de tempo, eu vou mesclando e vou colocando num pacote, montando o melhor tratamento possível para o meu paciente. Então eu comecei com laser, daí eu fiz o TCAR, daí eu fiz alongamento, daí eu fiz 3 tipos de exercício com ela. Eu fiz exercício de obstáculo, eu fiz exercício de sustentação no step e fiz caminhada sobre discos para que ela desequilibre, que é o que ela melhor faz, para que ela faça descarga de peso. E repetir esses exercícios por pelo menos, assim, com intervalos, claro, mas cerca de meia hora de exercícios, dando intervalos para ela descansar. Então, eu monto um programa de tratamento pensando no que eu preciso atingir. Então, é importante, depois eu posso trazer numa próxima live um guia, né, que a gente segue, de certa forma, aqui na Reabilita, para que vocês entendam como a gente analisa as questões do paciente e monta esse protocolo. Para quem se interessar, só deixa a mensagem aqui que é interessante, mas a gente tem um guia que a gente vai falando, então, se eu vejo atrofia muscular, contratura, falta de apoio, então o que eu preciso conseguir e quais são as técnicas que possibilitam que eu consiga. Se vocês acharem isso interessante, a gente pode fazer semana que vem uma próxima live falando sobre isso, sobre como eu defino as falhas, né, o que eu preciso atingir no meu paciente e como é que eu penso, quais são as técnicas que estão correlacionadas a isso. Então, se for interessante, comenta aqui embaixo que daí eu penso nessa possibilidade de trazer esse conteúdo para vocês. O Rodrigo falou, qual a sua expectativa da tecnologia do campo de alta entrando com mais força no mercado, agora com o lançamento do Recovery da HTM-VET? Eu acho que o Recovery realmente vai ser um divisor de águas quando a gente pensa na facilidade do campo magnético, por ele ser mais intenso e ter uma aplicação mais curta. Eu posso falar por mim que quando vocês lançaram o Recovery eu tava com uma torção, com dor por uma torção no tornozelo, no balé que eu tive, e a gente aplicou no lançamento do equipamento e eu tive uma analgesia que durou por 15 dias seguidos, sem dor. Então eu acho que ele pode ser realmente uma grande revolução assim na parte de reabilitação. Grandes expectativas com relação a isso. A Integra Animais, quando você faz a terapia transcraniana, você faz um ponto ou mais, como por exemplo em AVC. Faço em vários, não uso só um ponto, eu uso em vários. Em AVC, se a gente tem ainda uma ressonância para avaliar o local, eu uso essa ressonância para localizar e fazer bem na área, ou eu faço pontos ao redor do crânio ou em locais que realmente eu saiba que tenha uma maior penetração da luz do laser para ter uma maior absorção no córtex, principalmente, que a gente não consegue atingir tão profundo, mas na parte mais superficial da região encefálica. O pessoal tá falando, sim, acho super interessante, seria ótimo, sim, muito interessante. Então eu posso fazer isso, então, na terça-feira que vem, quando a gente for fazer essa live, que eu consigo parar aqui de terça na hora do almoço, depois de almoçar, a gente pode falar então sobre como a gente vai avaliando esse paciente, esse protocolo. Então, os pacientes que a gente avalia essas necessidades, né, do que é importante, por exemplo, eu tenho um paciente que eu preciso fortalecer, tem paciente que eu preciso pensar mais na analgesia, e daí o que, frente a esses problemas, como é que eu vou pensando na reabilitação, né? O que dentro das minhas técnicas, quais delas a gente pode escolher para cada deficiência. Então, eu acho interessante a gente fazer uma dinâmica, acho que vai ser legal, de vocês trazerem para mim problemas da reabilitação. Então, por exemplo, contratura. Como eu posso tratar uma contratura? Posso fazer TCAR,
Se eu não tiver urticária, eu posso fazer ultrassom. Se eu não tiver ultrassom, eu posso até tratar com eletroterapia, não tenho a mesma resposta, mas dá para fazer. E a partir disso, alongamento em seguida, exercícios em seguida, para você conseguir ter esse apoio e evitar essa contratura. Então tragam os problemas que daí a gente vai discutir. Em cima de cada problema, a gente vai discutir técnicas possíveis da reabilitação para estiverem conscientes. Acho que voltou. Deu uma pausada e voltou. Então a ideia é que vocês tragam os problemas, né? Só para, eu não sei se todo mundo tava me vendo, mas aqui deu uma pausa aqui. Mas tragam os problemas e a gente vai pensar nas técnicas possíveis para resolver, dependendo do caso. Claro que a gente não vai falar em casos específicos, a gente pode fazer isso ao longo do tempo, mas no geral. Então, para uma dor de osteoartrite, para uma contratura muscular, para uma dor de coluna, o que a gente pode usar, né? O que a gente pode ter em mãos para aliviar isso para o animal? O que a gente vai fazer primeiro? Então, isso é muito importante para a gente discutir. Então, daí eu convido vocês na terça-feira que vem, já que surgiu essa ideia, para a gente fazer essa dinâmica de vocês trazerem, então, o problema, e eu dou uma sugestão do que seria interessante. A Isa escreveu assim: TCE também podemos utilizar o laser localmente após quanto tempo? Com certeza, trauma crânioencefálico, Isa, foi um dos primeiros estudos que teve com animais experimentais. Já tem 20 anos, na verdade. O primeiro foi com AVC embólico, que eles induziram em coelhos há 20 anos atrás para fazer estudo com laser transcraniano. Foi em 2004 o primeiro trabalho com coelhos. E daí depois, logo em seguida, teve trauma crânioencefálico induzido em ratos para poder tratar com laser transcraniano. O quanto mais rápido você começa, maiores são as chances de você ter uma boa resposta. Então, assim, casos agudos, gente, façam todos os dias, né? Não faz dia sim, dia não. E uma vez por semana não vai funcionar. Se funcionar, ele só colabora minimamente, mas o ideal nesses casos, né, de lesão, de trauma, é fazer todos os dias. Se o paciente está internado, é na internação que você tem que ir lá e fazer sempre. Você tem algum curso, a Val pergunta, você tem algum curso direcionado à reabilitação em pacientes com discopatias, em pacientes pós-cirúrgicos, inclusive? Não tem nenhum curso, Val, mas assim, a gente pretende pensar em algo para o ano que vem. Agora a gente está focando mais nos recursos eletrofísicos pontuais, né? Eu lancei o curso de laser, ele está disponível para quem não conhece ainda. É só clicar no link na bio que tem o curso de laser para vocês verem. Aqui agora na Black November vai ter também, para quem não quer fazer o curso completo, mas tem uma masterclass de laser transcraniano com um preço promocional. E para o ano que vem a gente tem lançamento de pelo menos 2 cursos, além do curso de recursos eletrofísicos, que vai ser em março. Só que esse curso o curso avançado é presencial aqui em Santos. E o pessoal da HTM Vet, a gente está até planejando, já posso até dar esse spoiler, planejando uma viagem para conhecer a sede da HTM Vet e poder ver como esses aparelhos são fabricados e ter uma aula lá comigo exclusiva falando sobre os avanços dos equipamentos na área humana e o que isso vai possibilitar de crescimento na nossa área veterinária. Então vai ser bem imperdível, uma palestra que eu nunca dei, vou montar ela do zero e já estou com grandes ideias. Então a ideia, em março a gente está planejando, final de março, a gente vai fazer esse presencial. Mas o de neuro tem me pedido, né? As pessoas vêm pedindo, sim. Eu não sei se mais alguém tem interesse nessa parte de reabilitação de coluna, mas a gente pode pensar sobre isso pro ano que vem. Esse ano já não dá mais tempo de nada, né? A gente já tá em novembro, daqui a pouco já tem Natal chegando. E daí não dá, impossível. Mais alguma pergunta, gente? Eu não sei se mais alguém quer perguntar alguma coisa. Bom, eu espero que tenha sido proveitoso para todo mundo essa nossa conversa. A ideia nem era fazer uma live longa, era só para a gente bater esse papo e para trazer realmente assuntos pertinentes aos recursos eletrofísicos.
Acho que a gente tirou algumas dúvidas do pessoal que entrou e participou. Agradeço a participação de todo mundo. Dé, saudades. Tô torcendo para que a sala seja um sucesso aí. E obrigada, gente, pela participação. Então, terça-feira que vem, a gente vai fazer essa dinâmica com relação, então, a problemas dos pacientes na reabilitação e soluções por meio das técnicas, tá? A Isa perguntou, curso de cinesioterapia vocês terão turma ano que vem? Ainda não. A de cinésio a gente ainda não montou, Isa. Já também o pessoal vem pedindo bastante de cinésio, mas por enquanto, para esse primeiro semestre, a gente tem lançamento de 2 cursos de recursos eletrofísicos, né? E depois específicos online, daí tem esse curso avançado de reciclagem de recursos eletrofísicos, que foi um sucesso esse ano, então vai ser em março. E por enquanto é isso que a gente está planejando. Tem outros projetos acontecendo. O de cinesioterapia, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma caixinha agora nos stories e daí vou ver o que vocês querem de cursos, porque eu sei que todo mundo pede. Então aproveita, entra lá e escreve, porque daí eu consigo ter essas ideias de quantas pessoas querem. E o de curso de recursos eletrofísicos foi assim que aconteceu e ele foi um grande sucesso. Então vai lá nos meus stories daqui a pouquinho e responde pra mim qual curso você gostaria de fazer aqui comigo na Reabilita, tá bom? Gente, um beijo, obrigada por tudo. Nos vemos então terça-feira que vem pra falar dos problemas na reabilitação e qual é a técnica que seria melhor aplicada para aquele problema. Obrigada, um beijão para todos vocês, uma excelente semana.